E o manifesto do Instituto Fome Zero propõe à COP28 medidas para garantir a segurança alimentar e nutricional em meio aos impactos das mudanças climáticas. Entre as principais medidas está a defesa da agroecologia. E sobre isso, eu vou conversar agora com o Cleiton Campaiola, que é coordenador de Clima e Alimento do Instituto Fome Zero. Boa noite, Cleiton. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com você e com todos que estão nos assistindo. Prazer em recebê-lo. Cleiton, conta aqui pra gente primeiro como é que é e o que é, né, e como é que funciona o Fome Zero, para quem está em casa entender como que funciona o Instituto Fome Zero. O Instituto Fome Zero, basicamente, ele visa apoiar as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, fazendo com que nós combatamos essa catástrofe que existe no Brasil e no mundo, que são as pessoas famintas. Então, esse é o foco principal do Instituto. Obviamente, nós trabalhamos de uma maneira bastante cooperativa com várias organizações e o objetivo principal é esse. Perfeito. E Cleiton, como que surgiu nessa proposta aí que eu acabei de mencionar, da conferência sobre a segurança alimentar e nutricional? Bem, a ideia do manifesto, na verdade, é chamar atenção para os impactos das mudanças do clima na segurança alimentar e nutricional, principalmente aqueles que já estão acontecendo, visíveis, né, devido às tempestades tropicais, devido aos ciclones, devido ao aumento de ondas de calor, a seca, escassez de água, todos esses eventos climáticos extremos nós já estamos presenciando. E, obviamente, nós já vemos e já sentimos os impactos, né, em nós, nas populações, principalmente nas populações marginalizadas, nos mais pobres, naquelas que estão em áreas de maior risco, mas também para a segurança alimentar, para a produção agrícola e pecuária, esses impactos já começam a ser visíveis, né? E no longo prazo, obviamente, nós temos várias questões aí que estão na pauta, principalmente nos estudos que nós temos visto, que há uma diminuição, por exemplo, se aumentar a concentração de gás carbônico na atmosfera o dobro em relação à era pré-industrial, nós vamos ter uma redução, por exemplo, nas culturas básicas, aí vamos falar do milho, do arroz, do trigo, da concentração de proteína em até 15%. E também nessas mesmas culturas básicas, nós poderemos ter uma redução no teor de vitaminas do complexo B em até 30%. Então, nós já temos esses impactos, né? Inclusive a previsão de impactos mais severos se nós não fizermos nada. Então, a ideia principal aqui, além de olhar esses impactos, é fazer uma proposta, né, para que os países, e o Brasil, inclusive, tomem ações no sentido de fazer com que essa agricultura, principalmente dos agricultores familiares, ela possa ser mais adaptada e mais resiliente, ela possa suportar melhor essas mudanças climáticas. Para isso, então, o Instituto Fome Zero se posiciona claramente no sentido de recomendar que os países adotem a agroecologia como uma das principais maneiras, a principal estratégia para lidar com essa questão da segurança alimentar e nutricional diante das mudanças climáticas. E, Cleiton, como que a agroecologia ela pode ser decisiva nesse processo? Qual que é o papel que ela entra aí? A agroecologia, na verdade, o foco principal da agroecologia, primeiro, é a diversificação da produção, o que é fundamental hoje para melhorar a qualidade nutricional dos alimentos. A diversidade é muito importante, principalmente frutas, hortaliças, né? Melhorar a oferta local desses alimentos para que as populações locais possam consumir isso diretamente a preços acessíveis. Obviamente que precisa ter renda para isso, mas esse é o foco principal. Nós precisamos produzir primeiro, né, e produzir de uma maneira sustentável e de uma maneira que seja possível. E a agroecologia tem esses requisitos, porque ela trabalha com um sistema de produção integrado, respeitando os serviços ecossistêmicos. O que é isso, na verdade? Controle biológico natural, preservando os polinizadores, usando melhor a ciclagem de nutrientes no solo,
Então, tudo isso faz com que o sistema seja mais sustentável, ele tolera mais essas mudanças climáticas, esses eventos extremos. Isso é muito importante, a agroecologia tem um papel relevante, não é fácil implantar, é um processo difícil, mas o Instituto Fome Zero entende que muitos agricultores familiares possam adotar essas práticas de modo que eles possam continuar produzindo e produzindo alimentos de qualidade, produzindo alimentos sem agrotóxicos, sem excesso de químicos, para oferecer para a população. Então, esse é um foco importante e fundamental. Agora, há várias questões que precisam ser agregadas a isso. Só agroecologia? Sim, agroecologia. Mas o que falta para isso? Né? Faltam as políticas públicas, nós temos, mas precisa melhorar, precisa trabalhar mais, principalmente respeitando os valores e a cultura dos agricultores familiares de um determinado local. Nós precisamos melhorar a questão da ciência, da pesquisa, né? e geração de conhecimento junto com os produtores, assistência técnica. Precisamos melhorar a questão dos mercados locais, né? Que sejam acessíveis às populações, as prefeituras têm um papel fundamental nisso. E também, indo além um pouco, nós não podemos imaginar que nós vamos resgatar as práticas, porque tem muito conhecimento tradicional acumulado. Mas nós temos que inovar, nós temos que avançar nessa direção, inclusive colocando tecnologias digitais para facilitar a gestão pelos produtores familiares. Quer dizer, eles também têm que estar inseridos nessa evolução tecnológica, mas, na verdade, a agroecologia preza muito pelas questões sociais e ambientais, não é tecnológica, a produção e a produtividade, mas é um arcabouço muito mais complexo e mais integrado. Por isso que o Instituto Fome Zero entende que essa é uma excelente alternativa, né, para que os pequenos agricultores possam colaborar e possam continuar produzindo diante das mudanças climáticas. Perfeito. Cleiton, obrigada, pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês e até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço em nome do Instituto Fome Zero. Boa noite.